Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é da graphic novel O Monstro Debaixo da Minha Cama, do Lucas Yohanatan. Foi publicado pela Pipoca Nanquim. Esse acho que foi o primeiro projeto dele publicado. Eu tenho as outras coisas dele, eu nem peguei para ler ainda, que é Como Pedra e Ouroboros. Mas aí eu pensei assim, não, quer saber, eu vou ler primeiro, vou ler na ordem que foi publicado, né? Apesar das obras não serem uma continuação da outra, até porque Como Pedra e Ouroboros são da Comic Zone, eu pensei assim, não, eu vou ler primeiro para ver se o texto amadurece, se a arte amadurece e tudo mais. Essa HQ daqui, eu gosto muito da arte dele, né? Essa HQ daqui, ela é gatilho, né? Ela é pesada, ele até fala que, não no começo, né? Mas no final ele fala, tipo assim, poxa, ele faz um pós-fácil, então ele explica, né, que é um tema difícil. Olha, no pós-fácil mesmo ele fala aqui. Ele fala assim, caro leitor, me desculpe pela história que acabou de ler e tudo mais. A história, assim, a história é muito interessante, muito bem desenhada, mas eu vou ser sincero, assim, a história, ela tem ali uma metáfora, porque você tem um monstro, mas aí você vê claramente que é como a criança visualiza esse monstro que tem na casa dela, então não é nada assim, tipo, super original, inventivo, mas é uma narrativa mais... funciona mais como um HQ denúncia, né? E ele explica, porque é uma coisa que ele teve essa ideia com uma colega de escola, que ele nem sabe a vida da colega de escola, mas isso despertou algo nele, né? E para mim é até muito complicado, porque eu sou professor de educação infantil, né? E aí, como você é professor de educação infantil, você tem que ficar atento a muitas dessas coisas que tem ali, né? Às vezes você vê um aluno, uma aluna que chega com hematomas, ou chega com a roupa de um jeito, ou um aluno que começa a agredir os colegas, né? E de repente, ou de repente tocar na parte íntima, fazer. E aí você, né? No passado a gente daria bronca naquela criança, assim, sem vergonha, o que é isso, não sei o que. Hoje em dia, quando acontecem umas coisas assim, a gente, ué, por que ele fez isso? Onde que ele aprendeu isso? Onde que ela aprendeu isso? Onde que ela viu isso? Com quem que ela viu? Ela mora com quem? Como que é? Aí a gente, né, sempre na hora da saída, os pais vêm buscar a gente na sala, a gente vê quem tá vindo buscar, se é o pai, se é tio, se é mãe, se é padrasto, né? Aí você tem essas coisas, e a gente faz muito desenho, né? Tanto na creche, no final da aula, né? Porque você fica dando 2 horas de aula. Eu dou inglês, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Chega um momento que eles já estão cansados no finalzinho da aula. Ainda mais se você, pô, a criança começou a estudar às 7h30. Aí você vai dar aula para ele 11 horas da manhã. Então 11h40 já é a saída. Quando é 11h30, eles já estão... Já vai tocar o sinal, vai... Então às vezes você dá muito... Eles fazem muito desenho. Aí às vezes tem um desenho, né? Aí você... Quem que é isso? Quem que você desenhou aqui? Porque... E aí essa HQ fala disso, né? Fala muito disso. Fala muito desses sinais. Então a HQ, ela não reinventa o gênero, a roda, ela não traz nada assim, tipo, original. Mas ela mostra uma coisa que a gente está exposto, né? É por isso que eu falei que ela é uma HQ mais como denúncia, que ela meio que fala disso, ela mostra que essa criança, essa menina, e aí, né, ela mora com a mãe, mora com o pai, e aí você vê que tem uma coisa ali na casa. O nome dela é Lucy, e a arte é maravilhosa, né? Deixa eu ver aqui como que são as situações. E aí você tem umas situações assim, tipo,
você vê a mãe como vítima também, mas a mãe também faz coisas e fala, e a própria Lucy, pô, você não faz nada, você não defende, você... Então tem uma coisa ali. Eu acho que o único ponto negativo aqui é de não ser uma coisa, um texto assim completamente surpreendente no sentido de, tipo, ter uma reviravolta. Fica muito claro que o trauma o trauma é o monstro, entendeu? Entendeu? O subtexto ali tá muito claro. Não é aquela coisa, às vezes, quando você tá vendo filme de terror, e aí você tem um monstro, aí tem uma reviravolta e você percebe que o monstro é o trauma da pessoa, é a representação do trauma da pessoa. Aqui fica muito claro isso. Mas assim, eu acho que não é uma coisa negativa, eu só tô falando que não vá esperando se surpreender. Eu só acho que uma coisinha que me incomodou um pouco é que a voz da Lucy, as falas da Lucy para uma criança são muito maduras, sóbrias, são muito sensatas em algum momento. Em algum momento ela tem umas conversas com a mãe, onde ela elabora de maneira muito racional e inteligente para a idade dela. Parece mais a voz do próprio Lucas. Parece o Lucas perguntando para a mãe da criança. Parece mais o escritor perguntando do que a própria criança. Entendeu? Só isso. Porque às vezes você... e os filmes fazem muito isso, de botar uma criança, né? Às vezes você vê... E quando você lida com crianças, você sabe, ou mesmo adolescente, você sabe que não é tão assim, né? Então acho que o único ponto é esse. Mas aqui você tem coisas interessantes. Você tem uma coisa meio Toy Story, porque ela tem esses dois bonequinhos que conversam com ela e tentam ajudar ela. Tem ela com a mãe, tem ela com o monstro e tem ela na escola. E assim, é de partir o coração. Tem umas coisas aqui que ela faz assim, tipo, que ela corta o cabelo, ou ela fala assim, eu vou parar de tomar banho, eu vou ficar bem nojenta para ele não me tocar mais, sabe? Tem umas paradas assim, bem pesadas. Assim, mas assim, não é um HQ tipo pesado, do tipo assim, eu não vou nem ler, porque é gatilho. Dá pra ler, porque é até uma coisa que o cara fala, e realmente é verdade. A realidade é bem pior, entendeu? A HQ não é pesada e não mostra, e não a sugestão é muito sutil, entendeu? Não é uma coisa que você vai ler e falar assim, caraca, eu não consigo ler, que isso aqui é muito punk. Não é não, dá pra ler. E a arte é muito boa, mano. A arte do cara é muito boa. A arte, as cores, nossa senhora, é bom demais. Muito bom o papel, a edição da pipoca. Não tem extras, os extras são só esse pós-passo aqui. Eu gostaria de ver algo mais assim como estudo de personagens, né? Design. Eu sempre gosto dessas coisas, assim, eu sou uma pessoa muito visual. Então, assim, mas eu recomendo. Já deve estar meio esgotado, tal. Se tiver o link eu vou deixar aqui na descrição. Ele ganhou o Prêmio Geek, foi vencedor do Prêmio Geek. E aí depois eu vou fazer a resenha dos outros, né? Ouroboros, Como Pedra. E já saiu um outro novo lá, enterrei todos no meu quintal, eu acho. Mas isso eu não comprei. Mas assim, foi uma boa experiência. A primeira leitura do Lucas Johannatan. Já conhecia, já tinha tudo dele e não tinha lido nada. Depois eu vou resenhar os outros. Então, pessoal, O Monstro Debaixo da Minha Cama, um HQ denúncia muito bom, uma graphic novel muito boa, pesada, mas boa, necessária, publicado pelo Pipoca Nanquim. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.